Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje um episódio que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Estamos se despedindo do Cuda, mas não porque eu estou vendendo ele, não porque eu estou deixando ele, mas a gente está se despedindo do Cuda aqui nos Estados Unidos. Esse carro está indo para o Brasil. E hoje é o último dia dele aqui nos Estados Unidos. Não sei se um dia ele vai voltar para os Estados Unidos, ainda é uma incógnita. Para fazer isso, no mínimo, eu tinha que dar um carinho com ele aqui, eu tinha que dar uma voltinha com ele, mostrar um pouco do carro, falar um pouco desse carro, falar o que a gente vai fazer no Brasil, o que são os planos. Então eu acho que vocês vão curtir esse episódio, porque esse carro aqui é um carro que eu digo tem uma energia, um aspecto, uma imagem incomparável. Assim. Aqui nos Estados Unidos é um carro que quando eu ando, todo mundo para ver o carro no posto, no futebol, as crianças, né? Um carro que, brincadeiras à parte, aí cria emoções. Inclusive meus filhos aí já se emocionaram a primeira vez que eu fui levar eles no futebol com o Cuda, né? Foi engraçado aquela cena. Mas o carro eu tenho muitas memórias aqui com ele e tem muitas histórias. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dessas histórias, vou contar isso aí. E vocês vão acompanhar como é que vai ser a saída desse carro para o Brasil. E de repente, inclusive, já as cenas dos próximos capítulos. Então, bota na TV aí, prepara o chimarrão, que hoje tem o episódio do Cuda indo para o Brasil. Agora é o seguinte, para quem percebeu, eu estou num cenário diferente, né? Onde é que vocês acham que eu estou? Tem umas cadeiras no fundo, tem uns carros aqui expostos, estão vendo que são os meus carros aqui, mas tem um carro diferente também, que eu acho que vocês devem, alguns de vocês já viram aí de canto nos vídeos, mas na verdade esse aqui é um lugar novo da Feutech USA, é justamente a Feutech Education USA, né? O seu Arcondo, Eduardo Arcondo, nosso paraguaio preferido aí, tá velho, né? Sim. O Arcondo é o responsável pela FT Education aqui nos Estados Unidos, né? Muitos anos aí já envolvido na Feutech, desde Feutech Paraguai e depois aqui para os Estados Unidos, né? Você está 1 ano e meio nos Estados Unidos ou 2 anos? Não, já faz 2 anos e meio. 2 anos e meio, caramba, passa o tempo. Já passa rápido mesmo. Já fez uns 14 projetos, acabou. E a lista tá só piorando tudo e cada vez com menos tempo para fazer tudo. Tem vários projetos muito atrasados ali, mas... O Arcondo fez o Lexus, vou botar umas imagens para vocês. O Arcondo fez o Lexus V8 Single Turbo, que tem um 8 HP. Um câmbio F8 HP, né? Que inclusive a gente nem falou direito nos vídeos aqui. Tem uma coisa legal, vamos botar esse assunto. O Lexus tem um motor de Lexus mesmo, né? O 1Z aqui. 1Z, exato. Que a gente fez um single turbo, né? Single turbo com um dos turbos antigos desse carro, né? Um dos turbos do C8, recebeu uma doação aí. E aí depois tu tinha um outro câmbio e agora tu botou o câmbio ZF8 HP, né? Exato, o câmbio original, o A340, acabou dia decidindo pedir não demissão. Funciona mais, exato. E entre outras opções, no momento eu decidi fazer um dual clutch, dupla embreagem, mas já pela experiência desse aqui, continuamos com outro e acabei fazendo um 8 HP. Tem uma empresa que fazia o adaptador desse motor 1C para aquele câmbio, que eu acabei utilizando o 8HP 50Z, que é de uma BMW 440... é nova, né? 2019, uma coisa assim. Novinho. Motor V58, quase a mesma mecânica que é do Supra novos, né? O motor V58 com aquele câmbio 8 marchas e... Cara, funciona perfeito. E o Arcondo, só para lembrar, o Arcondo foi responsável pelo desenvolvimento do câmbio 10 marchas aqui. Que tá no Supra, né? Ele, na verdade, fez na Silverado dele primeiro. Aquela Silverado que teve um fatídico acidente ali, que a gente botou fogo no carro, mas tudo bem, essa é outra história. Também botou na tua F-150, que a gente nem mostrou ainda. Exato. Também, tem outro episódio. Tá por aí. E botamos no Supra, e aí foi na picape do Luiz, e tudo 10 marchas, também na 150 do Wonder Nova. O 10 marchas já resolvido. Tá resolvido e 8 HP é como já... E aí, como ele não podia parar sem uma encrenca, resolveu, vamos botar um diferente. Vamos começar com outra encrenca nova, então. E esse ZF8 HP é um câmbio muito comum, assim, muito popular, assim, especialmente no Brasil até, porque muitos de vocês estão assistindo no Brasil. O 10 marchas no Brasil é raríssimo, né? Sim. Até o 10 marchas ele vem naquelas Transit, que é a picape a van da Ford está vindo com 10 marchas, agora o 10R. Tá. No Brasil. Então talvez daqui a uns anos vai começar a sobrar uns câmbios desse. A Ford
está utilizando em quase tudo, até nos 4 cilindros. Foi só a GM que eles utilizaram só nos V8, na verdade. Então, do lado da GM, um pouco mais limitado, mas na Ford eles estão muito mais utilizados. Então, legal, vai ter aí, ó, vai ter bastante câmbio 10 marchas no Brasil ao longo dos próximos anos, mas o 8HP tem um monte, porque esse câmbio... Já faz um tempo. O 8HP tem toda a linha, tem umas BMW moderna, né? Sim. Tem o Supra, que não é o caso do Brasil, um Supra moderno, mas tem... Mas mesmo na linha Volkswagen tem tudo que é a Amarok. Não sei se é Tiguan ou... Deve. Não sei exatamente, mas tudo que é nessa plataforma das Audi, mesmo a Q5, tudo isso tem tudo. E aí o que a gente fez no câmbio, a diferença é que ele tem uma central dentro, né, uma TCU dentro. A gente aí tirou a central de dentro e coloca uma plaquinha que a gente fez também, que é basicamente liga os terminais ali, Só né? faz um jumper interno do câmbio que é para ligar o do conector fora direto para o solenoide. Quem tiver aí, para não se estender nisso, quem quiser botar um câmbio desse num carro e quiser suporte nosso, só precisa de uma FT, pode ser uma 550, até uma... A 450 não vai dar porque teria que controlar o motor ainda, normalmente. 8 saídas só pro câmbio, né? São 8 saídas da FT, precisa um pick and hold Pro para controlar a corrente e o resto é as entradas, não precisa nem a alavanca original do câmbio, né? Faz direto o switch panel ou o botão. Que nem o Supra, né? Que nem o Supra. Então ele é muito parecido com o 10 marchas, inclusive os mapas assim, acabou aproveitando muita coisa, teve que desenvolver algumas outras novas, né? Isso. Mas a versão 5.30 da Power FT, da linha 550, 600, já tem os recursos necessários para controlar o 8HP também. Então quem quiser aí, entra em contato com o suporte no Brasil, que o pessoal ajuda lá. E eu acho que muita gente vai poder botar um câmbio automático moderno nos carros que vão se surpreender aí. E aquele câmbio tem versão tração traseira e 4x4, né? Sim, também dá para fazer outras coisas. Várias versões daquele câmbio. E tem versões 8HP, eu acho que de 45 até 90, que é, na teoria, o torque que ele aguenta. E aqui estamos na sede nova da FT Education, que é exatamente na frente da sede da... Agora, a gente está pegando o quadrado inteiro, porque tem a Feutech USA, tem a Proline, tem a MRB e aqui a FT Education. Exato. Então a gente pegou os 4 prédios aqui. Agora só falta a gente passar uma cerca na rua aqui e fechar o condomínio aqui pra gente. Já podia fazer, né? Boa ideia. E aqui então temos a possibilidade de dar aula num ambiente, obviamente, melhor, vamos dizer, pelo fato de que lá está do lado da oficina. Um ambiente, eu acho que muito melhor para dar aula mesmo. E mesmo aqui, o ambiente que tem aqui é para fazer vídeo, para gravar, exato. Eu estou gravando meu primeiro vídeo aqui, na verdade, hoje, mas aqui tem ar-condicionado, a gente colocou os carros de exposição aqui nos duplicadores de vaga, então ficou, ao mesmo tempo que é uns carros que chamam atenção, o pessoal que curte, né? Sim. Tem vários exemplos, assim, então várias partes das aulas, assim, acaba usando os carros que justamente deixa os carros aqui para usar na parte das aulas, né? Inclusive aqui tem uma turma que começa amanhã. Começa amanhã, até sexta, a próxima aula é de 3 dias. E aqui nos Estados Unidos temos agora mesmo, estamos dando aula em 2 treinamentos, ou seja, 3 na verdade. Que é treinamento de 3 dias, que é só tuning mesmo, base tune, como acertar o carro. 5 dias, que é incluindo 2 dias mais de wiring ou de instalação. E depois temos uma versão em espanhol. E agora estamos trabalhando para fazer os treinamentos avançados, que é mostrar, você tem potência, tudo bem. O que faz com essa potência? Como que aplica ela? E ali, que a ideia de tudo isso é... Ter o carro ali, né? Ter esse carro que está aqui no meio. E esse aqui, muita gente já viu de canto na FT, mas não tinha percebido. Mas esse aqui é o seguinte, esse aqui é quando a gente pensou em... Várias vezes o treinamento da FT Education, a gente usa o dinamômetro, né? Todos os treinamentos, na verdade, tem uma parte do dinamômetro. Sim. E aí a gente sempre usava assim um carro diferente, um carro às vezes de um cliente que a gente combinava, ou botava um teu carro, fazia algum carro assim, mas assim, a gente sempre teve a ideia de fazer um carro que fosse um carro de treinamento mesmo assim, que pudesse ter várias combinações de motores, né? Que pudesse ser fácil, inclusive, de trocar a combinação de motor, que fosse um motor muito confiável, que gerasse potência e que pudesse os alunos ali aprender realmente na prática, assim, vai lá e gera um mapa, configura, funciona, acerta no dinamômetro, mais potência, mais ponto, menos ponto. E aí, na verdade, a gente começou a pesquisar e acabou optando por um Pro Mode, um chassi de Pro Mode, né? Exato. Que é um carro que, quando se tu quiser tirar as portas aqui, tira as portas, de certa maneira, facilmente aqui, pode ter acesso a esse carro aqui, inclusive dá para tirar até a bolha, né? Sim, daria. Mas a jogada é a seguinte, aí ele tem toda a frente aqui,
Tá solto a frente, não? Não tá Não. travado. Tá. Tem que pegar a ferramenta. Mas só que é um carro muito atípico, né? E na verdade é um Willys, que é um chassi, é uma bolha muito característica, assim, totalmente fora do padrão do Camaro, né? Porque aqui nos Estados Unidos 80% dos carros de arrancada são Camaro, do 68 normalmente. E a gente, só que por que a gente pegou esse carro? Uma, porque é o seguinte, foi uma oportunidade, era um carro que alguém construiu muito bem. Sim. E correu muito pouco e já estava preparado para o motor, já tinha feito tudo. E a gente pagou tipo 1/3 do preço, né? Sim. Justamente porque é um carro muito fora do padrão. Para nós, na verdade, a gente pensou assim, tipo, vamos pegar um carro que é fora do padrão, até porque ele tem uma identidade, porque não nos menosprezando, mas se a gente pegar um Camaro vermelho, por exemplo, não consegue se destacar porque existe tantos Camaros bem feitos e bonitos que o cara não vai conseguir identificar. Então a gente queria um carro que fosse facilmente visualizável. Não, assim. não é uma carroceria comum para nada, mas tem um fato por isso, né? Ou seja, muita gente acaba não utilizando isso porque, por exemplo, o vidro para-brisa em si é pequeno. Então, para visual do piloto, não é uma sensação muito bonita indo a 300 por hora ali dentro, né? Então, tem aqueles detalhes, mas, de novo, é mais do que nada a percepção do piloto em si, se ele gosta ou não, mas para nós é perfeito. Ele tem a possibilidade, obviamente, tem a possibilidade de montar qualquer motor. Aqui vai continuar utilizando um Big Block, na verdade. Sim. Na verdade, a gente está usando um Big Block Chevy da Proline, que é uma versão especial que é um motor que eles desenvolveram alguns anos atrás, acabaram nunca comercializando muito. Sim. Que eles chamam de Proline Red, que é na verdade um Big Block convencional, né? Mas com tudo billet, assim, né? Coisa deles, o jeito correto. Só que ele é um custo-benefício fantástico, assim, né? Um motor relativamente barato, que aguenta 3, 4 mil cavalos, né? Ele tem a possibilidade de aguentar até 4 sem problema, vamos dizer. Obviamente, a ideia não é talvez isso, mas esse carro vai ter uma característica muito especial, que na verdade que ele vai ter múltiplos power adders. Isso é uma coisa louca, né? Acho que vai ser o primeiro carro de corrida no mundo que a gente pode trocar de nitro para supercharger, para blower, para turbo e até aspirado, né? Se quiser. Sim, claro. Então, na verdade, vai ter várias combinações. E aí a ideia dessas combinações elas serem muito fáceis de trocar para ter um treinamento específico de cada combinação. Porque aqui nos Estados Unidos, o pessoal, por exemplo, que mexe com blower, assim, eles não querem nem saber de turbo, eles querem aprender sobre blower. Então, os alunos, assim, eles querem saber algo muito específico. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter as classes avançadas para cada combinação de motor, assim, que é um treinamento de turbo, um treinamento de blower, um de supercharger, um de aspirado, um de nitro. Então, dá para criar treinamentos específicos com cada carro, né? E até, não só isso, tem uma possibilidade de testar o carro na pista. Sim, dá para fazer treinamento de suspensão, aplicando na pista, por exemplo. Já o limite não sabemos onde vai ser. E eu na verdade gosto muito do carro. Vou lhe ser sincero, o carro veio com outra cor, não era assim. Não era muito bonito, mas agora, com essa combinação de cores, ficou muito lindo. Bom, então vocês vão ver aí ele rugindo, né? A gente vai estar montando o motor está ficando pronto, daqui a pouco ele vai estar funcionando, mas é legal ver essa nova fase da FT Education aqui agora, né? Dar um pulo nos Estados Unidos, tem muita gente que já, ano passado foi um ano bem, esse ano e ano passado foram os anos assim já bem movimentados, né, de treinamento. Sim. E até uma coisa que muita gente pergunta, né? Brasileiro pode vir fazer aqui? Pode, né? Claro. Só que tem treinamento em inglês e espanhol, então se vier no treinamento em inglês, pelo menos finge que tá entendendo, né? Mas pode falar para a esposa, vou fazer um treinamento nos Estados Unidos, claro. Fazer um curso, uma especialização e vem aqui para a FT Education. Vem aqui na Fiotec. Normalmente quando vem brasileiro aí, o cara já de brinde fica num churrasco, combina alguma coisa, acaba interagindo, né, com a gente e acaba participando dos projetos. Alguns aí que já vieram para o treinamento, me lembro que acabaram caindo no golpe mais forte ainda, acabaram mexendo mesmo em algumas coisas. O próprio Frango, eu me lembro agora, e o Bretas, entre outros aí. Mas é legal. Uma volta de Supra, né? De C8 talvez, mas de Cuda não. De Cuda não, agora o Cuda vai voltar. Vamos conseguir fazer lá no Brasil, então. Agora o Cuda vai voltar para o Brasil. Mas vamos fazer o seguinte, a gente guarda os carros aqui nesse duplicador de vaga, que inclusive é o mesmo duplicador que a gente tem no Brasil, né? Na verdade lá no Brasil é um duplicador da Marrove, Fueltec. Cara, tá vendendo bem pra caramba, assim, tem um monte de gente botando, porque no mínimo
É que nem a gente botou aqui, nem necessariamente é porque precisa da vaga aqui, é porque fica bonito pra caramba deixar o carro alto. É muito bonito, primeiro que nada. Segundo, é muito simples de botar. Sim. Isso aqui não tá parafusado no chão. Sim, ele pode. até tem uma rodinha, só erguer ele um pouquinho e dá pra... Aí a gente trouxe ele lá de cima empurrando, né? Sim, nem desmontou, exato. né? Mas agora é o seguinte, ó, deixa eu contar um pouco a história do Cuda, né? Esse carro, muitos de vocês viam ele na garagem da Fueltech por anos e anos, né? E aí foi daí que surgiu a minha fama de que eu não contava exatamente a verdade para a Diane ou para os amigos aí de que o carro era meu. Em algum momento esse carro foi de um amigo meu, ficou anos na empresa, porque a gente estava fazendo um projeto e acabou que esse projeto parou e aí acabou que esse carro ficou lá e um dia eu negociei com um cara e aí algum tempo depois eu acabei contando em casa, contando para todo mundo que o carro era meu. E aí vocês viram que depois eu fui lá e fiz as modificações nele. Mas quando eu peguei esse carro, ele tinha, obviamente não tinha o blower, né? Ele tinha o capô da cor, que inclusive está pendurado lá na garagem, lá na oficina da FT. E o dono, inclusive, me fez prometer que eu não cortaria aquele capô lá, quando eu falei que eu ia botar um blower no carro, né? Mas, fora isso, assim, a primeira coisa que eu fiz foi tirar umas rodas horríveis que ele tinha. Botei umas rodas clássicas aqui, que é uma roda maior do estilo da Rally original, Mopar, né, que chama. Esse carro foi restaurado pelo americano, que é amigo meu, com o filho dele uns 14 anos atrás, se não me engano, lá por 2010. E ele fez a restauração toda na garagem de casa, assim, deixou o carro realmente numa aparência muito legal. Ele trocou a cor, ele não era dessa cor original, ele era um preto com bordô, uma coisa assim, ou bordô com preto. Que inclusive hoje ele diz que se arrepende de ter trocado de cor, porque a cor original daquele carro acabou ficando bem rara também. Mas eu, pessoalmente, acho que essa cor aqui é uma cor icônica, assim, dos Mopar, dos Dodge, né, dos Plymouth, toda essa família. E é uma cor que chama muita atenção, sabe? Ela tem muita gente que tem memória com essa cor. O carro, assim, tinha várias coisas, assim, que eu queria tentar realizar. Uma delas era, obviamente, botar um blower para fora do capô. Tem um negócio, assim, que eu me lembro direitinho, quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que era mais velho lá, o Marco Hoffman, lá de Santa Cruz do Sul, que tinha um Maverick com um blower para fora do capô. Cara, aquilo, assim, era a coisa mais espetacular que eu podia imaginar que um carro poderia ter. Até porque tu olha para um motor desse, tu imagina que esse motor aqui vai ter 4.000 cavalos, né? 1.000 cavalos, 2.000 cavalos. Isso é um negócio violentíssimo, né? Especialmente há 20, 30 anos atrás, ó, ou quando a preparação era muito mais anterior, né? Então, o que significa um blower? Ele tem muito mais um valor emocional, assim, uma percepção de potência extrema, um negócio muito, tipo, do mal, assim, do que, na verdade, provavelmente o que ele faz de potência, né? E aqui, ó, o capô é meticulosamente cortado aqui, ó, para passar o blower, ó. Então a gente vê aqui assim, ó, totalmente a parte do blower, como todo carro velho assim que fica guardado, tem um problema de bateria. Esse aqui até não tinha muito, vou te falar agora, que morreu a bateria dele aqui. Sim. Vamos botar enquanto a gente está apresentando aqui, vamos botar um carregador de bateria. Inclusive a bateria dele aqui é na frente do paralama dianteiro, né? A gente tirou, ela era aqui originalmente e a gente colocou ali para dentro. Mas a história desse motor aqui é legal porque ele é um motor 340, né? Que é um small block Mopar, né? SBM que chama. E esse motor, ele já é um motor assim conhecido por ser um motor bom de época, né? E ele tinha já 270 cavalos, mais ou menos assim, aspirado, com os cabeçotes original. Aí o projeto que a gente fez foi trocar os cabeçotes, que inclusive eu tenho os cabeçotes guardados, né? Não fiquem bravos comigo, a gente guardou os cabeçotes. Todas as peças que eu tirei desse carro estão guardadas, inclusive capô, cabeçote, câmbio, coletor, corpo, tudo que tirou desse carro que tá guardadinho. Mas a gente tirou os cabeçotes. Quem caiu no golpe foi o Diego lá da Killer Heads. O brasileiro veio visitar aí, acabamos engatando ele e o Marcelo Pires para fazer a missão de trocar os cabeçotes. Foi uma comédia, inclusive, desse episódio ali, teve cenas homéricas ali. E aí a gente trocou os cabeçotes, mas a grande jogada era botar esse blower em cima, né? E tinha que ser um blower realmente assim, que seja bonito, né? E o blower aqui, na verdade, assim, ó, o que eu queria? Assim, um blower que fosse bem old school, assim mesmo, um blower bem da década de 70, 80, 90, assim. E essa empresa BDS aqui, para quem acompanha automobilismo, performance no mundo, sabe que os caras são assim, The Blower System, Blower Drive System, uma coisa assim. Agora me fugiu.
mas eles têm um dos carros muito famosos é o carro do Toretto, né? O Dodge do Toretto, justamente, que foi utilizar esse blower no carro dele, que ele participou do Velozes e Furiosos 1, né? Se eu não me engano. E ele tinha aqui BDS bem certinho, então tem muito mais memória disso aí, sabe? Mas agora é o seguinte, vamos usar a caminhonete do Arconda aqui para fazer uma ponte aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Essa aqui nós vamos mostrar no episódio de hoje, mas agora a gente vai ter que dar uma palhinha, ó. F-150, tipo uma F1000 brasileira, né? Só que olha a jogada aqui, ó. Quem é que reconhece esse motor aqui, ó? Não vou falar nada, ó. Mostra o motor aqui, vamos ver quem é que sabe que motor é esse aqui nos comentários, ó. Depois vocês me falam. Bota nos comentários o que vocês sabem que tem de motor. Não adianta ir lá no perfil do Arcondo e pesquisar, viu? Tem que fazer sem pegar. Na verdade, tu nem falou? É a primeira vez que alguém está vendo essa caminhoneta funcionando. Caramba! Esse é o debut da caminhonete. Então, nós vamos ter que fazer um episódio próprio. Peraí, vou botar aqui primeiro. Tá, bota aí, o carregador tá ligado junto. Vou ligar no engine start quando... O negativo aqui tá no... Aí. Deu aí? Nem deu. Agora carrega porque tem a... Sim, tem paralelo. Tá, agora dá engine start também. Bom, só deixa eu carregar no... Agora é o seguinte, estou interrompendo esse episódio porque eu quero adicionar uma parte muito importante, ó. Hoje, aqui na Fueltech USA, um dia muito importante, é o dia 16 de outubro de 2024. A gente está fazendo o terceiro sorteio da promoção Gearhead Fueltech e hoje é o dia onde é que a gente vai sortear o pessoal, a turma, o ganhador que vai ir para um churrasco na Fueltech Brasil lá, muito especial, com um convidado muito especial que inclusive está aqui, ninguém sabe ainda. E também vai levar 3 amigos para ir nesse churrasco e também vai passar um dia no Velopark acelerando vários dos meus carros e um dos carros do Super Carros lá de Gramado. Vai ter outros carros lá para o pessoal poder se divertir. Vai ser um tratamento realmente todo especial, todo VIP aí que vai acontecer. Espero que isso aconteça na primeira semana de dezembro. Vamos ver se a agenda dos ganhadores vai dar certo. Mas hoje o que a gente fez, como eu estou aqui nos Estados Unidos, nos outros sorteios eu estava no Brasil, esse a gente juntou os brasileiros aqui, os americanos, e vamos fazer um churrasquinho para poder ter uma desculpa de fazer um churrasco, na verdade, porque a gente vai ligar para os ganhadores aí quando sair o sorteio. E o nosso assador aqui, ó. Não, temos 2, né? 2 assador? Ah, tem o assador profissional e tem o... profissional e o ajudante dele, cara. E tu viu que ele tá só olhando, então na verdade ele tá avaliando. Tá vendo se tá bom. Nada, tô experimentando churrasco. Não, e deu uma esfriada aqui agora, 14 graus. Hoje de manhã tava 3 graus, né? Deu uma preteada. Mas agora eu vou fazer o seguinte, olha. Daqui a pouco eu vou abrir uma live no Instagram, vocês vão acompanhar, talvez vocês já viram isso aí, e a gente vai fazer quando sair o resultado da Loteria Federal, a gente vai se juntar ali com a auditoria, que é a Baker Tilly e todo o pessoal do jurídico que está avaliando sempre a questão do regulamento e levantando os vencedores. Assim que a auditoria liberar os nomes, nós vamos ligar para os vencedores aí, vou ligar o telefone do Luiz para eu voltar fazendo a minha live e vamos ver se eles atendem, vamos ver se eles reconhecem os caras que vão ganhar então a viagem, a FT 600, a 550 e a 450. E depois disso nós temos mais um anúncio para fazer aqui que vocês já vão ter visto, mas vamos fazer uma surpresa aqui, que a gente vai contar uma novidade aí sobre o final do ano, vocês vão ver no episódio aí. Agora é o seguinte, sorteamos aí então os 4 ganhadores do terceiro sorteio da Fueltech, né?
3 não atenderam o telefone, 1 atendeu o telefone, mas acho que vão ficar felizes de saber quando eles ganharam aí, vamos ver se os amigos deles avisam. Mas a grande novidade que vocês viram que a gente anunciou foi a presença do Shawn Murder-Nova no festival Velopark no Brasil, que vai ser dia 6 a 8 de dezembro. So, welcome back to Brazil. That's right. We're very excited to have you back. We are too, man. All the Brazilians love you guys. I mean, you've been so much important for the history of the Brazilian racing, more than you probably even realize. Well, they show us too. The appreciation that they had last time we were over here just made us want to come back. Absolutely. You know? And you guys, you're very welcome bringing the team, bringing wife, and having some good time in Brazil. Some good food, good people, good racing. There will be a lot of Opalas over there as well. Our favorites. Our favorites. That will be amazing. Thanks, man. Thank you so much. See you in Brazil. See you guys in Brazil, man. Então é o seguinte, ó, Murder-Nova vai pro Brasil, Festival Velopark, vai estar lá pessoalmente, né? Antes disso, o Daddy Dave vai estar no Armagedon, junto com o Luiz de Leão, então tá toda a turma indo pro Brasil, o pessoal, eles realmente estão adorando. Aproveitem aí o final do ano, vão no Armagedon, Festival Speed também, Festival Velopark, 3 eventos aí fantásticos, sem falar em outros eventos que vai ter mais, inclusive o Racha de Natal em Santa Cruz do Sul, que eu vou estar lá correndo com o meu Vectra GSI, se tudo der certo. Então, esse final de ano promete aí. E vocês estão vendo aqui o episódio do Kuda, né? O Kuda tá indo pro Brasil, vamos ver se ele chega a tempo no Festival Velopark para estar lá comigo pessoalmente também. Então, valeu, obrigado, volta pro episódio aí. Agora aqui vamos fazer o seguinte, ó, vamos, antes de continuar mostrando o Kuda, e antes de dar uma volta, vamos buscar umas câmeras aqui em cima. Acabou de chegar aqui um grande amigo, seu DG, né? Ou um pedaço do que sobrou do DG. Emagreceu, hein, meu? É isso aí. Isso aí. E DG é o amigo que é o dono do Opala, tá? O pessoal que fica dizendo que o Opala é meu, né? O Opala é do amigo aqui, ó, tá? Não, e é verdade, né? Mas, ó, olha a mochila dele aí, ó. Mostra aí, ó. Essa aqui é exclusiva, ó. FT700. Comprou FT700 pra qual carro, então? Vai ser pro Opala, né? Pro TT? É o novo agora, o TT já é. Essa mochila exclusiva aí é a mochila que a gente fez para Founders Edition da FT700, que inclusive, não sei se vocês vão estar assistindo esse episódio aqui, vai ter encerrado já a Founders Edition ou vai ser os últimos dias, porque a gente está encerrando agora. Quem fez a compra da FT700 Founders Edition recebeu essa mochila, vai estar recebendo uma decoração de parede bem legal, assim, um quadro, a camiseta, aquela exclusiva, já recebeu a tua? Já recebi. Que ela ficou legal, né? Agora não tá servindo mais, eu tenho que trocar. Então tem que comprar outra 700 para isso, então. Beleza. Os caras que perguntam, ó, quanto custa essa mochila, na verdade é 25 mil. Pode comprar a 700 e vem a mochila, ou compra a mochila e vem a 700 de brinde. Vamos dar uma volta de Kuda agora, que eu vou pegar esse final de dia aí e dar uma andadinha aí pra curtir. Funciona bem, né? Funciona, tô vendo ali. É só ver aqui em cima. Oi, mas você para no cruzamento, tem que fazer assim, ó. Você imagina o Magedon, os caras usando espelhinho, cara, pra arrancar. Você viu, né? Por causa do tamanho do blower. Ah, sim. O Dema, o Myron, tudo usando espelho. Esse é grande vagio deles. Bom, apresentando aqui agora oficialmente, Daniel DG, né? Também é opaleiro, é dojeiro. Também tem o Dodge, no Brasil, né? Dodge, tem 4 Dodge. 4 Dodge. Então tu vai saber mais desse carro do que eu acho. Esse é o clássico, tudo é clássico. É muito trem, né?
trabalham assim, não é sequencial. É tipo assim, é 2, 2, 2, 2, assim, pra distribuir o combustível em cima do blower. Entendi. E aí pra ficar meio que umedecendo todo o blower em cima. Aham. Resfriando. E funciona assim super bem, né? Mas ele é melhor de dirigir agora do que quando ele era aspirado. De dirigibilidade, assim. São 340, né? É. Brasil motor só 318 da Dodge e 360. 340 só americano. Então, por que você não é no painel original? Não tem. Mas acha fácil. Vai embarcar amanhã mesmo. É. Não, vai pro Josh falar, vai não. vocês no Josh. Vamos manda pra ele, cara. É. É a oportunidade boa. Vai valorizar muito mais o carro. Deixa só FT aqui, sabe? O painel todo original. O painel é lindo. Isso aqui, massa demais. Tem uns cuidos aqui. Essa caixa é Tremec? É uma Tremec, uma... 5 marchas. É, mas é uma nova, aquela, como é que chama? TKX. Fresh. O que deu? Aqui, joga direito. Do nada. Ah, tá. Ele cortou porque acabou o combustível. Entendeu? E ele deu um alerta. Eu vi baixa pressão, não vi o resto. Não devia ter desligado. Vai ter que buscar combustível ali. Puta merda. Acabou o álcool aqui, ó. Eu sabia que não ia chegar no posto. Eu falei pro Diego, ó, não vai chegar no posto. Devia ter botado lá, mas aí sorte que tinha um galão aqui dentro. O carro velho tem que carregar um galão, né? O Diego e o Daniel vão lá buscar o combustível. Não, brincadeira, né? Tem que ter um perrengue, né? Tem que, pra se despedir dele, ó. O Cuda é o seguinte, já cheguei nos Estados Unidos abastecendo o Cuda, aí que beleza. Todas as vezes que eu saí com esse... Não, todas as vezes não, mas a maioria das vezes que eu saí com esse Cuda, ele me deixou memórias. Like these guys. I'm already scared now it's gonna break. Não, quebrou. É? Não, acho que quebrou mesmo. Quebrou o quê? Não deu uma fumaceira ali. Descemos. Agora tem que fazer a chupeta ainda. Vai lá fazer a chupeta ou não? Não, vou só encaixar O DG vai lá fazer a chupeta agora. Só encaixar na bateria, vai ter chupeta não. É, não sei se só no Rio Grande do Sul que chama de chupeta. Isso aí chama, em Minas também chama chupeta, não? Vamos se arriar, né, no DG agora. Agora, pum, deixa eu apagar. Bora lá rápido, acelera isso aí. É isso aí, cara. Vidro de opaleiro, dojeiro, cheveteiro. O que é um carro velho sem uma encrenca, né? Faz parte. Aquele negócio dele, o cara tem que ter uns carros pra se incomodar, assim, né? Sério, Tipo, senão fica muito fácil. uma voltinha ou encrenca. Aí tem que andar. Ferramenta no carro. Tanque de combustível. Cara, esse carro aqui eu já fiquei sem combustível umas 3 vezes assim com ele na rua. Tanto que esse galãozinho não é à toa que ele tava aqui. E uma vez eu enchi ele e justamente ele chegava, acabava o combustível e ia lá engatar. Eu vou dizer, esses 2 litros vai gastar até lá hoje. Econômico, né? Acho que aqui tá dando uns 500 metros por litro. E a primeira que tem. Isso aí. Agora é o seguinte, abastecemos, chegamos aqui no negócio. Só que ainda tem que fazer uma chupeta. Só liguei os pontos, não tenho chupeta nenhuma. Mas é o seguinte, agora... Na verdade tu não tinha dado nele ainda, né? Tu já tinha vindo várias vezes aqui. É legal. É. What's up? Hey, what's up? Oh, nice. Oh, nice. Yeah, big blower. It's yours? Not even. Cool. Yeah. Turn around. That's cool. Got some bad cars.
It's that? Barrett Bradshaw. Ah, I know him. Right? Yeah. Bradshaw. Gastonia, North Carolina. Uh-huh. That was my best friend growing Oh, up. yeah? Cool. We had a good time. That's cool, man. Good picture right there. Yeah. He rode me around the block in it, and we're riding down the road in a residential neighborhood, 40 mile an hour, fourth gear. Uh-huh. He stands on it, not enough to bring the carburetors in. Uh-huh. We went from running 45 to over 100 when we crossed this little bridge. We were going to a car show in Western City, North Carolina. Blocked the road off. They call it down home day. And he asked Barrett, asked the police, he said, "Can I do a burnout?" Well, the guy didn't let you know where he was talking. But the guy didn't say no. We did a burnout. A hell of a kipper. And man, I had some fun times growing up. That's good memory, yeah. He's got some nice cars. He's got a Corvette. He's got a pace car Oh, yeah? that when he bought it, The Indies. he had $55,000 worth of receipts in the shoebox. And it's one of these pace cars. It's white with orange. 69 Camaro, pace car, white and orange. All Z28s are 4-speed cars. Uh-huh. You cannot buy a 4-speed Z28 if it's not a 4-speed. They don't make it. But he's got 4 or 5 of these 57 Chevrolets. His work number at his garage is A67 1957. Everything, got a 57 necklace. Works at Bradshaw Automotive. Went to school of hard knocks. Lives in Gastonia, North Carolina. From Gastonia, North Carolina. That's And cool. you ever met him? I heard about him, but He's show you a picture of him in a minute. yeah. I heard your car. I looked up and I thought, I seen that little video. I ain't that one. Then I looked over here and I knew that's what it was then. No, it's at 340. 340? Yeah. Well, this 57 580. Oh, yeah. And he puts gas in it out of a blue barrel. Got a roll bar in it. I mean, but it's strictly legal. Yeah. On the back, he's got a personalized tag that reads Kond. K-O-N-D. Straight drive? Hell yeah. Man, you did good on that one. Most people would have got a 6-cylinder with an automatic. You got the roll cage? Yeah. This What car is size? going to Brazil tomorrow. It's Brazil? shipping to Brazil tomorrow. That's my last ride here. Ele passou, tirou foto de tudo, tirou foto do nosso equipamento. Passou, comentou, né? Aí tem que acelerar. What size gear are you running? I think it's a 373. It's a 5-speed. Back when we was young, he had a 57 Chevrolet that had a 513 in it. Whoa. Oh, we yeah. go from red light to red light, Yeah. big wide ass up. You have to push it up it's in too neutral. short. Yeah. But it would run. Yeah. And I love the car. Thank you, man. Appreciate it. Nossa, cara, pior que é o seguinte, os caras param no posto aqui quando vê não. Vem conversar mesmo, falo, né? Não, eu falo assim, parece brincadeira. Pô, todas as vezes que esse carro aqui, o cara para no posto também, né? A cada saída pra casa vai no posto. Não Né? existe, né? Sai Meu, sem abastecer. Eu vou dizer assim, a gente ficar mais meia hora aqui, mais 30 caras vão tirar foto, 5 vão conversar. Teve o lado do fundo, tava tirando foto. Quer fazer amizade, compra um com blower. Não, aqui nos Estados Unidos, porque aí todo mundo tem uma memória. Tu vê, o cara chegou ali pra mostrar uma foto de um amigo dele que tem um carro com blower, né? Legal demais. Com blower. Aí contou toda a história, não sei o quê. É tri. Mas eu vou dizer o seguinte, tô muito curioso pra ver o que esse carro vai fazer no Brasil, porque, cara, os carros, bom, tu tem Dodge, tu tem os carros antigos assim no Brasil, já é exclusivo, já é difícil, né? Com blower nisso, né? Um negócio desse assim pra fora do capô, é muito, muito louco, né? Tá, vamos lá, vamos voltar pra firma? Bora. How will it take your car to get to Brazil? 40 days 40 days. on the ship, on the container. You're going to have to take some nerve pills, don't you? Yeah, that's okay. Did you buy it here in Georgia? I have this for a couple years, and I have a few cars over there as well. So What else do you have? I have a Ferrari 355 turbo,
twin turbo CA Corvette. One second. Is out of battery. We can push you all right. No, we have a tender. I have a Chevy Opala, Brazilian Opala here, very cool. The few hundred. What year? 74. I had a 67 Caprice. Yeah. 396 4-speed car. I have a DeLorean with a Ferrari engine. What else? What's the funnest car to drive? I have a Supra, Toyota Supra with 1,000 horsepower, 10 speed. That car is unbelievable. I have a 1,500 horsepower Corvette, C8 Corvette. What year is it? 2020, the new one. Yeah, that's one of them high dollar ones. 200 grand. No, 74 sticker price. But obviously, there's a lot. I like the way out belt thing. Yeah. Faster it goes, the louder it gets. Yeah. Man, I enjoyed talking to you. Okay, thank you, man. Appreciate it. Olha lá, o cara ali tá filmando, passou o outro já também, a galera pira. Legal os farol, como é que é. Cara, tem que colocar two-step aqui, ó. Imagina Eu tenho medo de jogar o velho. blower pra fora. Ah, coloca um de levinho, uns 2.000 giros já deve. Os caras se empolgam. Escapamento tá pegando embaixo. O que é esse LED aqui? Tem que ser na bateria abaixo de 3. Olha lá, olha o bombeiro filmando. Cara, Ô, a sensação, não né, dá pra cara? falar, né? Não dá pra explicar. Qual que é? Passamos o bombeiro filmando ali. Esse é o carro que mais chama atenção? É o carro que mais chama atenção. Todos que elas andaram na rua, pararam no posto, foto, contando história, alguém. E assim, porque eu não sei se é porque aqui nos Estados Unidos todo mundo tem muita gente tem uma memória desses carros aqui forte. É nos carros dos avós, né, de quem tá aí hoje. Não, é deles mesmo, né? Tipo, às vezes assim, tu vê esse cara é mais de idoso, né? Esse cara é mais. Ele, na adolescência dele, esse aqui era o carro, mas provavelmente ele não tinha, né? Esse cara que tá muito baixo, olhando por trás, dá pra Ele tá ver. pegando embaixo. Não anda nada, velho. É só o cara ficar olhando numa curva assim, desviado pela hora. É um negócio muito legal. Mas é, pode falar, às vezes uma coisa que eu me. Como é que eu vou dizer assim? Eu sinto triste às vezes que eu não ando o suficiente com os carros. Né? Eu não tenho. Eu não tenho tempo assim Não dá pra aproveitar todo, não dá pra né? aproveitar todos os carros, sabe? Aí quase me sinto culpado assim de ter os carros e não andar, não aproveitar, né? Meus amigos, sabe? Pode não aproveitar. É, por isso eu tô aproveitando teu fala aí, ó. Isso aí. Aí esse aqui no Brasil, eu vou aproveitar ele também. Ah, é? Puta merda, já vi por isso. Olha a pressão. Não anda nada. Só barulho. O barulho parece que tá 300 por hora.
é isso aí, é nostalgia. Olha lá. Ó, Alguém comprar uma merda. a merda é só a gente compra merda, não. São Paulo, é verdade. Viadinha foi legal, né? Fez fogo, fez um monte de coisa, meu Deus do céu. Comando nesse motor ou foi só o blower? Já tinha comando. Vou guardar aqui? Vou guardar aqui sim. Aí chega a inteira. Tá bom, né? Foi bom. Cara, vou dizer, né? Tava com saudade de dar uma andada com ele aí. Tipo, às vezes eu fico chateado de não conseguir andar com os carros quanto eu gostaria, né? Porque cada carro é um projeto, cada carro é um desafio, assim. Eu curto muito fazer os carros. Mas assim, depois que fica pronto, assim, às vezes eu acabo andando. Esse carro aqui fazia acho que 1 ano que eu não andava com ele, assim. Depois desse carro eu fui fazendo vários outros projetos e fui deixando. Mas foi legal hoje essa volta, mas assim, agora mandar ele pro Brasil, não sei, eu chego a ficar com 2 corações, assim, de se eu vou sentir falta dele ou se ele vai no Brasil fazer mais alegrias, digamos assim, talvez até para outras pessoas, né? Todo mundo que vai assistir. Trilhas. Não, na arrancada, isso aqui, ó, em 2 horas tira o motor, arruma o que tem que arrumar e coloca pra dentro. Agora aqui tá há quantos dias já? 1 ano e 8 meses. É. Cara, esse aluguel de garagem vai custar caro, hein? Nossa, eu tô ferrado. A garagem mais premium da empresa. Mas agora é o seguinte, ó. Daqui a pouco eu falo pra vocês o que eu vou fazer de verdade com o Cuda no Brasil, mas antes disso, ó, não, essa cena aqui não tem como não mostrar. Ó. Mas aqui é o seguinte, ó. Essa cena aqui é uma cena ao mesmo tempo memorável, ao mesmo tempo preocupante. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona a supervalorização dos carros no Brasil, tá? Começa assim. Algum indivíduo vai lá, compra um carro porque ele acha legal. Nesse caso, o indivíduo é o seu Denis, tá? Denis comprou uma SL 500 e aí ele achou muito legal aquela SL 500. Tá ali coberto ali E fora. aí ele começou a convencer todo mundo que era muito legal. Aí, Eu? É? Eu, Anderson? Não, tu me convenceu. Não, eu convenci você no Café Octane que o carro era legal. Aí nós fomos no Café em Octane, né? O seu Diego tava lá. Eu caí no
no erro de prometer que se tivesse 4 mil comentários no vídeo, eu compraria aquela Mercedes. A preta, isso, a V12. Nunca tinha dado, acho que nunca tinha dado 4 mil comentários, né? Eu não imaginava que vocês iam lá e comentar tanto pra comprar a Mercedes. E os caras foram lá comentar, mas sábado de tarde, assim, né? Aí eu já tava apavorado, eu pensei, puta merda, como é que agora eu vou fazer? O que eu vou explicar pra Diane que eu comprei outra Mercedes? Ou que eu vou comprar uma Mercedes? Só que aí nós fomos lá, aquela Mercedes era muito lasanha, né? Não, a do velhinho ia ser uma obra de igreja, né? Ia ser uma obra de igreja. Tipo essas aqui, mais ou menos. Mais ou menos igual essas duas catedral aqui, ó. Brincadeira à parte. Aí é o seguinte, ó, nem sei qual é... essa aqui, ó. Essa. Aí essa aqui, ó, vocês viram aquele episódio do Supra que a gente foi lá quebrar o cárter lá longe pra voltar de guincho, né? Aquele episódio do Supra, o Inácio... Todo episódio quebra uma coisa, né? Você quebrou. O Inácio... Aí eu resumo... Eu já contei essa história desse aqui, mas... O Inácio é um grande amigo meu, um cara lá do interior do Rio Grande do Sul, da empresa Divine Chocolates, que faz os chocolates pra nós, né? Isso. Coitado, começou a assistir meus episódios, viu o episódio da Mercedes, SL600, um sábado de manhã me mandou uma mensagem, caiu no erro de me mandar uma mensagem às 10 da manhã, assim, dizendo, cara, Anderson, estou a fim de comprar uma SL600. Aí eu disse, cara... Pra quem que ele vai falar? Então tu quer uma SL600? Então, eu quero, acho que é legal, não sei o quê, pra mandar pro Brasil. Tá, então tem que ser uma 94, né, pra baixo, e tem que ser uma 600, você não vai comprar uma 500, não me leve a mal, mas uma 600 é o canal, né? Não, exatamente. Senão vai ficar parado, igual a minha tá lá. Mas aí eu falei pro Inácio, deixa eu olhar, ali no Facebook Marketplace, não sei porque que já era até uma das primeiras na minha lista, assim. Não, né? Olhei essa aqui pra vender, $14 mil, né? Aí eu mandei a foto pra ele e falei, cara, que legal, o carro tá bonito, né? Não, cara? o carro tá inteiro, o carro, a única coisa... O defeito de todas elas, né, Anderson? A capota, a tua, mesmo estando zerada, também aconteceu. Era a capota que não funcionava. E aí o Inácio perguntou, tá, mas quem é que pode olhar? Eu falei, tem um cara pra olhar. Aí liguei pro Joshua, né, que é o cara que tá mandando todos os carros que eu trouxe o Opala, ele mandou a Ferrari pro Brasil, tá mandando o Cuda, todos os carros que a gente já fez, ele tá mandando e levando pra tudo que é lugar. E aí liguei pro Joshua lá, cara, tem um carro que tá perto aí, tu não consegue olhar pra mim, era sábado no meio-dia. Ele falou, às 2 da tarde eu consigo. Ele pegou o carro, foi com a mulher dele lá, chegou, olhou o carro, me ligou assim, cara, o carro é muito bom, ele fez 13, e se o Inácio não quiser, eu compro ele. Tipo, é bem aquela história, né? Se ele não quiser, eu compro. Ele tem assistido os episódios, então ele já foi logo na frase. Aí eu liguei pro Inácio, Inácio, esse carro é assim, não sei o que, pode comprar. Aí eu falei, tá, mas se não comprar, ele vai comprar. Puta, então compra lá. Aí comprou o carro, aí o carro tá aqui, né? Só que ele queria mandar o carro pro Brasil, direto, né? Só que aí tem um problema na capota, tem um problema na outra. Ele veio aqui pra que você queria que ensinasse ele a tirar a capota, né? A capota fixa, essa, igual dessa. Aí vocês estão se perguntando, tá, mas onde é que apareceu outra Mercedes ali? Aí, outro coitado que assiste os vídeos, né, que é o João Bolson, que é um brasileiro que mora na Califórnia, também tá se mudando pro Brasil, começou assim, eu queria comprar um carro, aí me mandou um monte de carro merda, assim, perdão a palavra, não vou falar os carros, porque ou era caro, ou era ruim, ou não andava, ou não tinha valor nenhum. Aí disse, cara, quer comprar um carro legal, compra uma SL600 então, que vai valorizar, um carro que tá todo mundo pedindo, um carro que pode mandar pro Brasil. E aí ele falou, não, aí esse aqui não dá pra acreditar, eu vou falar o valor ali, não sei se ele vai ficar bravo. Não, aí ele comprou uma branca, tá? Aí ele achou uma branca por 10 mil, assim, $10 mil. Lindo o carro. Bom o carro, tá? Só que tinha as rodas feias, tá? Aí, tipo as rodas agora que o TK tem aqui, né? Aí, ó, tipo essas rodas do TK. Tipo as rodas do TK aqui, ó. Tipo essas rodas do TK, assim. Tipo as rodas do TK agora aqui, ó, coitado do TK, ó, pegou as rodas feias, quer dizer, as rodas tri bonitas, Mansory aí, ó. Parabéns, TK, pela aquisição das novas rodas. Nossa, essas rodas é... Aí... Ficou top. Não, aí voltando ao João. Aí o João comprou a branca e precisava das rodas, aí começou a procurar essas rodas aqui, que nem eu tava procurando as rodas. Aí achou essa vermelha, vocês não vão acreditar por quanto? $7.800 essa vermelha aqui, V12. Até o Diego aqui deu uma suspirada aqui na câmera. $7.800, as rodas, e ele tem o teto de... Esse é o teto panorâmico, né? Teto panorâmico, os caras vendem esse teto por uns $4.000, né? Cara, aqui é o seguinte, só o teto e as rodas já pagam o carro. E sobrou o resto. E sobra o resto. E o carro tá bom? O carro tá inteiro. Esse carro tá muito intacto. 90 mil milhas. Esse carro é 97, né? Esse aqui não vai pro Brasil, Esse né? não vai pro Brasil ainda. Ele falou pra mim que ele tinha uma coisa, ele vai deixar ele na Califórnia até dar o ano tempo pra ir pro pro Brasil. Brasil. Precisa retocar aqui, ó. Esse carro é bom. E o Denis aqui botou as rodas de McLaren nele, ó. Ele tá com as rodas da McLaren aí. Agora ficou legal, botou os pneus certos. Botei os pneus certos Isso na é uma traseira. sacada, a furação dá certo, cara. A furação é só o miolo, né? Sim, que o a gente
teve que fazer um recurso técnico de alta. Mas ficou certinho. Agora eu tô esperando só pra gente trocar o câmbio, né? Vou trocar o câmbio dela. Câmbio, motor. Na verdade a gente tá tentando comprar um outro carro pra botar um motor aí. Ai. É. Não quer botar o motor de McLaren? Não, a gente vai botar o motor da Mercedes, mas a gente vai pegar o motor e câmbio. Da Moderna? Quando eu tava no Brasil, eu queria ver um motor de Mercedes, um motor específico com a FT. Então, foi lá na oficina um dia, olhou, falou, cara, dá pra rodar. O irmão olhou e falou, dá pra rodar. Eu falei, irmão, então vamos fazer. Só que acabou que deu um problema. Que motor que é? Já falaram? Não fazer suspense? Não, da E63. Da E63. Tá bom aí, ó. Vou botar o motor e câmbio da E63. Tá bom. Vamos ver se... Cara, mas ó, brincadeiras à parte, ó. Assim que a gente sobrevaloriza os carros. Visitei no Brasil, diz o Miquelon, né? Que é um que importa carro direto pro Brasil lá, gente boa pra caramba. Ele tinha 2 SL600, o Joshua já mandou mais 3 esse ano pro Brasil. Então é o seguinte, agora as SL600 estão indo pro Brasil a tudo. É um efeito... Vai sumir do marketplace dos de Estados Unidos. É o efeito... Eu vou fazer um clube de assinatura, que é o seguinte, eu aviso um mês antes do carro que a gente vai comprar e vai fazer. Exatamente. E aí vocês podem procurar. Porque até os Jaguar agora estão, né? Subindo de preço, né? Jaguar, graças a Deus, não deixamos de comprar aquela bosta lá. E sem comprar já estão perguntando, mas se tivesse comprado, nós estava bem. Mas é isso aí. Beleza. Não, brincadeiras à parte, esse carro é muito triste. Não é. Olha aqui, ó, o adesivinho dela tá bem inteiro mesmo, cara. Esse carro tá bem zero. Anderson, esse carro, eu digo que chegou, ele pediu pra fazer um vídeo porque ele não viu o carro, né? Ele não viu esse carro, ele comprou o carro e ele não viu. Esse aqui, viu? Sim, esse aqui é 94, esse aqui é 97. Esse aqui já é bobina individual. Já é bobina individual. Que é a minha, ó. Igual a sua. Aqui de motor, a única coisa de ruim desse carro tem é porque usaram um recurso técnico de alta para tampar o buraco aqui do medidor de fluxo, mas o resto do carro tá todo revisadinho, bonito. Legal. Bonito, isso é intocado assim, né? Quando tá sujinho assim é porque não é honesto. Esse carro tá bonito. E a roda dele é diferente, né? Esse ano aqui muda os faróis e muda esse carro aqui, ó. Esse carro tem os para-choque, eles dizem que é o para-choque estilo AMG, ele que é igual ao facelift. Esse para-choque aqui é diferente daquele, ó. Aquele lá é o modelo antigo, que até... E ainda tem uma mais antiga que é 2 cores, né? Farol também. Exatamente. Né? Farol já tem um canhão lá. Farol tem esse aqui. Essa aqui é igual a tua. Essa é igualzinha, né? Essa é igual a tua. Essa é igual a tua. Legal. E essa aqui você ainda tem que fazer uma promessa com ela, né? Não, calma, não vamos se emocionar. Não tem onde fazer. Tá, vamos voltar o Cuda lá. Boa sorte aí. Boa sorte. Ele perguntando qual. Não pergunta. Tchau. Bom, na verdade, tô me despedindo do Cuda, mas é por uma boa razão. Esse carro ele vai pro Brasil não só para ir em eventos, para estar na Feutech lá exposto, mas eu vou fazer uma restauração completa nele. Vocês estão acompanhando aqui, eu tô fazendo a restauração na Ferrari, né, no Calu. Desmontamos inteiro lá, foi uma surpresa ali. Descobrimos várias surpresas, mas esse carro aqui ele merece uma restauração, porque eu já mostrei alguns episódios, assim, tem algumas coisinhas assim que não é zero do zero, e no Brasil hoje para fazer restauração é o melhor lugar do mundo, né? Só que, obviamente, eu vou chegar com o carro lá, vou levar ele em alguns eventos, vou deixar ele exposto para todo mundo ver. Meu objetivo é que esse carro esteja no Brasil pro Feutech Chimarrão de dezembro. E se tudo der certo, eu vou levar ele inclusive pro Racha de Natal lá em Santa Cruz do Sul, que eu vou correr de Vectra GSI, né? Se tiver, vai estar tudo certo, né? Que estragou o motor, vai estar arrumando. E esse carro vai estar junto lá, estreando lá, talvez no Racha em Tarumã, no Racha, Santa Cruz do Sul, lá da minha cidade natal, e passar o final do ano por lá. Mas essa é a história, estou bem contente de estar tendo essa oportunidade de mandar esse carro para lá, acho que muita gente vai curtir, acho que muitos de vocês aí curtem esses carros e sei lá, a repercussão que esse carro tem aqui nos Estados Unidos é inacreditável, a gente para no posto, vocês viram ali o movimento que é, imagina no Brasil, assim, então prepare para vir ver esse carro lá no Feutech Chimarrão, em eventos, porque ele vai estar passando por vários lugares do Brasil aí. Espero que tenham gostado aí, até mais.